Tudo bem, pessoal? Pois é, hoje nós não vamos falar sobre órtese ou prótese. Nós vamos falar sobre meios auxiliares à locomoção. E por que isso? Trabalhando há mais de 30 anos na área, eu nunca vi nada específico sobre isso. E é uma questão extremamente importante. A minha experiência mostra que a grande maioria das pessoas não recebem a orientação correta sobre qual meio auxiliar utilizar. Se é uma simples bengala, se é uma muleta axilar, se é uma muleta canadense, se é um andador. Por que ele tem que usar? Qual ele tem que usar? Quais são os riscos e como é que se deve andar, dependendo da lesão que a pessoa tem, porque ela pode ser uma amputada, pisar com uma perna só, e ela pode também utilizar uma órtese, ou ter uma cirurgia, e ela não pode colocar totalmente o peso no chão. Ela vai então colocar parcialmente o peso com auxílio de muleta, de andador, de bengala. Como é que ela deve se comportar? Como é que ela deve andar? Que cuidados ela deve ter quando andar com isso? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos então começar com uma simples bengala, né? É a mais comum. Muitas pessoas com mais idade utilizam a bengala. Aí você pergunta, mas elas estão com algum problema na perna? O que está acontecendo? Não, elas usam porque a bengala serve principalmente para dar um pouco mais de segurança. Ou seja, quando a pessoa andar, só dela apoiar aqui, ela já terá um terceiro ponto de apoio, o que deixa ela muito mais equilibrada, ok? Então isso é uma coisa muito importante. Ela também serve para tirar um pouquinho da carga quando a pessoa tem uma das pernas, algum problema, né? Então eu vou explicar para vocês. Vamos supor que a minha perna esquerda seja uma perna que tem algum problema, ou no quadril, ou no joelho, ou no pé. Agora, uma coisa muito leve. Como é que eu devo andar com ela? Então, se a lesão for aqui do lado esquerdo, eu vou usar ela aqui, né? Não, está errado. Você vai utilizar ela do lado contrário. E a altura dela, como é que funciona? Perfeito. A altura é simplesmente assim. Aqui nós temos o braço esticado, aqui ele está a 90 graus. Eu vou colocar mais ou menos 30 graus. Vocês têm que calcular a altura do trocântero aqui, ou 30 graus, tá? Isso já basta para você ter um meio auxiliar num tamanho certo, num tamanho correto. Bom, vamos lá. Então, voltando. Eu tenho uma lesão do lado esquerdo, muito leve. Como é que eu vou andar? A hora que eu colocar ela, a perna que tem problema, no solo, e colocar o peso, eu estarei colocando ao mesmo tempo a bengala do outro lado. Então eu vou andar assim. Então esse é o método correto. Desta maneira. Perna com problema aqui, bengala do outro lado ao mesmo tempo. Ok? Então repetindo. A bengala serve para duas coisas. A mais importante, independente da pessoa ter lesão ou não, ela dá muita segurança à pessoa. E a segunda, ela sim, se você tem uma lesão, ela tira um pouco da carga. Tá? Simples assim. Pode ser usada duas bengalinhas? Podem, também pode. Né? Mas aí a gente vai falar sobre o que se pode utilizar quando você precisa dos dois lados, quando a gente passar para o segundo tópico.